Olá, meus queridos irmãos, que a paz de Deus, que o amor de Jesus, que as energias da espiritualidade maior se façam presente em nossos corações hoje e sempre. Falaremos hoje para refletirmos sobre enfermidades espirituais. As enfermidades espirituais, elas podem produzir um distúrbio no corpo físico, tendo como a causa a desarmonia psíquica próprias do enfermo, ou da influência exercida por entidades espirituais, ou ainda os dois casos. As do corpo indicam traumas físicos ou traumas psicológicos. Os da influência, elas revelam a possibilidade de processos obsessivos, de variada expressão. Ambos podem estar associados. As enfermidades espirituais, elas são classificadas como de baixa, de média ou de alta gravidade. É importante, contudo, considerar que o apoio de familiares, o apoio dos amigos é imprescindível na ajuda. O auxílio espírita, associado ao atendimento médico, ao atendimento psicológico, sempre que se fizer necessário, são outros meios capazes de reverter situações desafiantes, levando até a cura do paciente. Mas, sobretudo, a fé em Deus, a fé em Jesus, assim como a confiança na espiritualidade maior, nos nossos espíritos protetores, isso tudo tem um grande efeito. Um efeito capaz de superar obstáculos aparentemente intransponíveis. As enfermidades espirituais de baixa gravidade são as mais fáceis de serem controladas. Geralmente, elas surgem em momentos específicos da existência. Quando a pessoa passa por algum problema ou por provações marcantes. Podem serem causadas por perda afetiva, por perda material, pelas doenças físicas, pelo insucesso profissional, pela separação conjugal, como tantos outros motivos. São situações nas quais as emoções elas afloram. Elas podem gerar diferentes tipos de dificuldades. Pode nos gerar ansiedade, angústia, o medo, as dores físicas, distúrbios de digestão, como náuseas, cólicas, azia. Pode causar a alteração do sono, da atenção e do controle emocional. Essas condições podem desaparecer espontaneamente se o indivíduo, se ele já possui valores morais firmes, compacto, e demonstra comportamentos positivos perante a vida, um esforço de autodomínio e a capacidade de superação de conflitos. Contudo, tal quadro pode permanecer por tempo indeterminado ou se agravar, sobretudo se há a doença física ou
doença psíquica envolvida no indivíduo. O hábito da prece, o evangelho no lar, o passe, representam valorosos instrumentos de auxílio, estimulando a todos nós, as pessoas, a elevar o seu padrão vibratório, que favorece a sintonia com benfeitores espirituais, com os nossos mentores espirituais. Eles prestam a assistência imediata, necessária sempre ao reajuste psíquico, ao reajuste emocional, ao reajuste físico. A pessoa recupera, então, o controle sobre si mesma, desligando-se de ideias perturbadoras, próprias, suas ou de outro. As doenças espirituais de média gravidade, elas podem prolongar-se por anos a fio, mantendo-se dentro de um mesmo padrão ou evoluindo para algo mais sério. Com o passar do tempo, desenha-se um quadro típico de algum tipo específico de distúrbio que pode estar associado a outro, como um exemplo, a insônia, gastrite, dores musculares e outras. O enfermo, ele pode desenvolver comportamentos que evidenciam manias e isolamento social. As suas ideias e os seus desejos ficam como se girando dentro de um círculo vicioso. Isso favorece a criação de formas pensamento alimentadas pela própria vontade do indivíduo e por espíritos desencarnados, sintonizado nessa faixa de vibração. As enfermidades espirituais, classificadas como graves, são encontradas em pessoas que revelam perdas da consciência. A perda da consciência lenta ou repentina pode estar associada a uma causa fisiológica natural, seria a velhice, ou a patologias como lesões cerebrais de diversas origens, uso de substâncias químicas, legais ou ilegais. Nesse contexto, o enfermo vive períodos de esquecimentos, vive períodos de alienação mental, alternados com outros de lucidez. São episódios difíceis, pois a pessoa, ela passa a viver numa realidade estranha, uma realidade dolorosa, agravada quando o enfermo associa-se a outras mentes enfermas, encarnadas ou desencarnadas. As orientações espíritas, se são aceitas e seguidas, elas proporcionam imenso conforto, podendo reduzir ou até eliminar o quadro geral de nossas perturbações. Sobretudo, se ela for associada às ações médicas e ou psicológicas, e também assistência familiar. Não devemos nos afastar do tratamento médico, do tratamento do corpo. Ele tem que andar paralelamente junto com o tratamento espiritual.
É preciso desenvolver um trabalho de renovação mental, uma renovação comportamental, de toda aquela pessoa que necessita do auxílio. A prece, o passe, a água fluidificada, o evangelho no lar, onde nós colocamos em prática tudo, a prece, o passe que nós recebemos da espiritualidade, a água que nós fluímos juntamente no nosso evangelho do lar. Nós teremos ali, sim, a assistência espiritual, frequência às reuniões de explanação do evangelho e de irradiações espirituais, assistir uma palestra, ir a um centro espírita, porque lá tem aquela energia que nos contagia, que nos faz tanto bem. O estudo espírita, que nos dá o esclarecimento, que nos dá o conhecimento, que nos deixa fortes para poder seguir esse caminho em frente. Todos, entre outros, representam instrumentos de auxílio e de renovação psíquica. Esses estão sempre disponibilizados, né? Eles estão disponíveis nas casas espíritas. Mesmo que seu doente estiver sob atendimento médico especializado, no campo da psiquiatria, a fluidoterapia espírita suavizará a manifestação da doença, tornando mais afetivo o tratamento médico. Um ajuda ao outro. A assistência espiritual oferecida pela casa espírita age como um bálsamo, diminuindo o sofrimento dos encarnados, dos doentes, dos familiares, dos amigos e dos desencarnados envolvidos na problemática. As enfermidades espirituais, elas representam uma realidade impossível de ser ignorada, especialmente nos tempos atuais, que sabemos da existência de um alerta e de um chamamento superior, chamamento de Deus, chamamento da espiritualidade. Ele nos aponta para a urgente necessidade de avaliarmos a nossa própria conduta moral, desenvolvendo ações e atitudes compatíveis com a lei do amor, a lei da justiça e a lei da caridade. As enfermidades espirituais, elas deixarão de existir. Esclarece sempre os benfeitores espirituais. Eles nos dizem que elas deixarão de existir quando nos renovarmos para o bem, quando nós nos burilarmos internamente. Nesse sentido, são oportunas as elucidações do espírito André Luiz, que ele nos diz que a enfermidade, como desarmonia espiritual, ela sobrevive no perispírito. As moléstias, por muito tempo, persistirão nas esferas torturadas da alma, conduzindo-nos sempre ao reajuste. A dor é o grande e abençoado remédio. Reeduca a nossa mente, reestrutura a nossa vida e corrige os alicerces anímicos de que se vale a nossa inteligência para desenvolver-se na jornada para a vida eterna,
depois do poder de Deus, é a única força capaz de alterar o rumo de nossos pensamentos, forçando-nos às modificações com vistas ao plano divino, e de cujas execução não poderemos fugir sem graves prejuízos para nós mesmos. As doenças espirituais, falamos um pouco sobre isso. A cura para as doenças espirituais é obra dos espíritos superiores, mensageiros de Deus. São 7: a gula, a avareza, a luxúria, a ira, a inveja, a preguiça e a soberba. As doenças espirituais são os 7 pecados capitais, os quais, quando não diagnosticados, causam terrível mal ao coração do ser humano. A gula é a doença espiritual do desejo insaciável. Sempre é preciso consumir mais para a satisfação própria. Quando essa enfermidade se aloja no coração, faz-nos escravos de uma vontade que nos rouba o direito da liberdade. Tornamo-nos escravos e sempre será preciso ir além do necessário. O remédio para a gula é o autocontrole. É aprender a ficar satisfeito com o necessário e dizer não ao excesso. A avareza é o apego ao dinheiro e aos bens materiais. Essa doença escraviza a pessoa, pois faz seu coração prisioneiro de seus desejos, esquecendo-se de Deus, esquecendo-se do próximo. Para curar-se dessa doença, é necessário entregar-se totalmente a Jesus. Entregar-se totalmente ao desapego de tudo que nos aprisiona materialmente. A luxúria é deixar-se dominar pelas paixões. Essa doença deixa a pessoa presa aos desejos carnais, à corrupção dos costumes e da sensualidade. Todos esses desejos se agravam com o tempo, caso não seja cuidado com o remédio necessário, que consiste em reconhecer-se cristão, reconhecer-se filho de Deus. A ira é o sentimento de raiva, de ódio, de rancor, de vingança. É uma doença que lentamente vai transformando a pessoa naquilo que ela sente. Ela age no coração e, se não for remediada a tempo, pode destruir vidas. O remédio para essa doença é o perdão, a busca da paz para com todos. Muitos se encontram enfermos desse sentimento. Por isso faz-se necessário cuidar deles urgentemente. A inveja é a cobiça por aquilo que é do outro. Muitos passam pela vida desejando aquilo que não é seu e se esquecem de cuidar a própria vida. Essa doença afasta as pessoas da realidade e a faz prisioneira do que o outro possui. O remédio para essa enfermidade consiste em retirar o olhar da vida do outro,
e cuidar de sua própria existência. Somente quem consegue voltar o olhar para a sua vida liberta o outro de seus olhares invejosos. A preguiça é a doença do abandono, da moleza, da falta de vontade, da antipatia ao trabalho. O preguiçoso vive em estado constante de paralisia. Essa doença faz o ser humano acostumar-se com uma vida medíocre. Para curar essa enfermidade, é preciso sair do espaço de conforto que criou para si mesmo e ter atitude diante da vida. Muitas pessoas alimentam essa doença em seus semelhantes. A soberba. Essa doença está ligada ao orgulho excessivo, à vaidade e à arrogância. Muitos vivem se achando melhores que as outras pessoas. Olham e expressam em seus semblantes o pouco caso com seus irmãos, com suas irmãs. Para curar-se dessa doença é preciso reconhecer-se pecador e necessitado da misericórdia de Deus. Somente quem se reconhece criatura e não criador consegue libertar-se dessa enfermidade. Sabemos que o nosso estilo de vida tem um grande efeito em nossa saúde. Alimentação saudável, ausência de vícios, harmonia com a família e amigos, melhor qualidade de vida, permite uma maior longevidade. As enfermidades tanto podem estar relacionadas com o nosso estilo de vida, como implicações de natureza espiritual. São atos praticados nas existências passadas, que geraram energias negativas em nosso corpo espiritual. Ao longo dos séculos, em várias reencarnações, tivemos oportunidades de nos redimirmos, mas nem sempre soubemos aproveitá-las. Podemos estar em um processo de drenagem dessas mazelas morais do nosso perispírito, cujo o processo pode gerar enfermidades em nosso corpo físico necessárias para a limpeza e a cura de nossa alma imortal. Além das causas anteriores, o Espiritismo esclarece que interagimos sempre com o mundo espiritual. E o nosso perispírito pode ser infectado de forma similar ao que ocorre no mundo físico. Isso acontece devido ao atraso moral de maior parcela da nossa humanidade. A vibração mental é de ordem inferior. Atraímos, assim, as mesmas energias pela qual estamos vibrando e sintonizando. Os pensamentos negativos que são emitidos pelas pessoas criam os bacilos espirituais que chegam a se agrupar em nuvens compactas em nossa atmosfera, podendo ser atraídos pelos indivíduos de conduta imoral. Eles criam várias enfermidades e, felizmente, graças à ação da luz solar associada ao magnetismo terrestre,
é eliminado em grande parte. Caso contrário, não existiria um só homem na superfície da Terra. Um efeito de ordem espiritual que pode impactar a nossa saúde é o processo obsessivo provocado por espíritos enfermos. São almas dos indivíduos que tiveram uma existência regular nesse mundo. Eles regressam ao mundo espiritual doentes, até que modifiquem o seu comportamento e possam ser resgatados pelos benfeitores espirituais, se aproximam de nós, então, pela afinidade moral. Nessa associação, esses obsessores atuam à semelhança dos vampiros, sugando os fluidos vitais de suas vítimas, enfraquecendo-as, criando uma predisposição e transmitindo as enfermidades. Quando o indivíduo se permite a obsessão, o seu perispírito parcialmente desligado do corpo físico durante o sono, durante o nosso desdobramento, ele se projeta para as regiões do umbral, região de energias densas, energia baixa, estabelecendo assim consequências ainda mais sérias para a sua saúde física. O remédio contra esses bacilos espirituais, contra esses espíritos obsessores, são os ensinamentos de Jesus. Toda aquela doutrina que ele nos trouxe, tudo isso é o remédio que nós precisamos. É o estudo que nós temos, é o trabalho que nós temos para o nosso melhoramento. Quando vivenciados, eles são capazes de neutralizar todas essas influências negativas, restabelecendo a nossa saúde mental, restabelecendo a nossa saúde física. Com o Consolador, aquele Consolador prometido por Jesus, que é o Espiritismo, essa doutrina maravilhosa que abre os ensinamentos a nós, tira todas as nossas dúvidas, vem esclarecer tudo aquilo que nós não entendemos. Nessa doutrina espírita é que encontraremos todas as respostas sobre as causas de nossas aflições. Vem nos mostrar como podemos superá-las, nos motivando sempre para a necessária transformação moral, que é o objetivo maior nessa nossa existência. E não simplesmente nessa, mas em todas que nós já tivemos e todas que nós teremos ainda pela frente. É o único caminho que nós temos de crescermos, de nos tornarmos melhores, de nos tornarmos espíritos melhores. É a única forma, meus irmãos, de adquirirmos a paz, de adquirirmos a saúde, tanto espiritual, como muitas das vezes a saúde do corpo, nessa nossa grande jornada terrena. Então, meus queridos irmãos, muito agradecido
por vocês estar juntamente comigo, refletindo sobre esse tema tão importante, dessas enfermidades espirituais. Sabemos que se nós, como Jesus nos disse, que nós somos o arquiteto de nós mesmos, se tudo que nós somos é derivado de toda a nossa conduta, de todo o nosso caminhar nessa evolução, se somos nós, nada melhor do que nós mesmos para curarmos através dessa renovação espiritual. Pensamos nisso, meus irmãos. Pedimos sempre, peçamos a Deus, a Jesus, peçamos aos nossos anjos de guarda, aos nossos mentores espirituais, a equipe espiritual amiga, que nos dê sempre o entendimento, que nos dê sempre a perseverança, a vontade de buscarmos o conhecimento e o crescimento espiritual tão pedido a nós por Deus. Fiquem todos em paz, que a paz de Deus, de Jesus, permaneçam no coração de todos nós, hoje e sempre. Um beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigado.